Nós estamos então juntos mais uma vez aqui por meio do canal no YouTube da Igreja Batista da Fé e nós queremos então considerar nesses estudos que nós faremos essa temática que nos está sendo proposta. Nós queremos então tratar do tema Quarentena com o Apóstolo Paulo, reflexões no livro de Filipenses. Então queremos convidar você, irmão, você também, irmão de outra igreja, né, que está nos assistindo, e você, amigo, que também está aqui no canal, para fazer estudos bíblicos no livro de Filipenses, aplicando então para esse momento da vida que nós estamos vivendo. Nós estamos em face de uma pandemia no nosso país, né, uma situação triste, em que muitas pessoas têm tido as suas vidas ceifadas, outras doentes, e a maioria, pela graça do Senhor, sintomas leves, mas nós estamos ainda assim orando e clamando ao Senhor por graça, por misericórdia, pedindo que Ele use de graça nesse momento. E uma das maneiras que Deus então demonstra graça diante de situações difíceis é nos levando à palavra dEle para meditar e saber o que Ele deseja para as nossas vidas. Então, a partir de hoje, nós iremos então fazer estudos, né, toda quarta-feira, estudos no livro de Filipenses, né? Esses estudos serão, acredito, bem úteis para as nossas vidas, pois eles irão nos levar a refletir sobre como nós devemos enfrentar os dias difíceis, sobretudo como nós glorificamos a Deus, mesmo em situações difíceis e problemáticas. O livro de Filipenses ele é um livro bem interessante por causa disso, porque ele foi um livro que foi gerado em um contexto de grande luta e dificuldade. O livro de Filipenses, o apóstolo Paulo estava preso na cidade de Roma e ele tem uma igreja que ama muito a vida do apóstolo e ele ama também muito a vida daquela igreja e também é uma igreja que passa por muitas dificuldades e você tem então ver a graça de Deus agindo em meio às dificuldades, o povo de Deus agindo com sabedoria, mesmo em meio a situações difíceis. Normalmente, quando nós enfrentamos situações ou momentos angustiosos na nossa vida, uma das perguntas que nós fazemos é o que fazer? O que eu faço, né? Essa é uma pergunta que é muito mencionada quando passamos por situações difíceis, é o que fazer diante de épocas difíceis. Nós estamos, de fato, vivendo numa época difícil. O apóstolo Paulo, nós vamos entrar no estudo específico do livro na semana que vem, mas o apóstolo Paulo sabia exatamente, né, o que era passar por situações difíceis. Ele, como um servo de Deus, enfrentou situações dolorosas. A igreja do Senhor Jesus também, de forma que nós podemos então voltarmos para a palavra de Deus e descobrir o que ela nos ensina sobre essa pergunta. A palavra de Deus, ela nos diz o que nós devemos fazer, ou como nós podemos reagir diante de situações e épocas difíceis em nossas vidas. Nessa abertura, nessa introdução, eu queria mostrar algumas coisas que nós podemos fazer em situações difíceis. Essas coisas, elas são apontadas pelo apóstolo Paulo no livro de Filipenses. Então, hoje, nós iremos fazer uma análise geral, panorâmica, do livro de Filipenses, mostrando coisas que nós podemos fazer em situações difíceis, coisas que nós podemos realizar mesmo em situação de grande dificuldade. E o exemplo para isso é o apóstolo Paulo. Ele estava preso na cidade de Roma, cercado de soldados, mas mesmo assim Paulo conseguiu fazer coisas virtuosas em contexto de dificuldade. Vejamos então, queridos, panoramicamente, algumas coisas que nós podemos fazer em situações difíceis. A primeira delas, que nós podemos mencionar no livro de Filipenses, é que nós podemos glorificar a Deus em situações difíceis. Momentos difíceis, para o povo de Deus, não é um empecilho para glorificar a Deus. Pelo contrário, são épocas em que nós devemos glorificar o Senhor. Quando Paulo escreve essa carta, ele escreve glorificando a Deus pelo que ele fez, pelo que ele tem feito e pelo que ele fará. O texto, normalmente, todo o texto, a epístola, a carta, traz uma doxologia, que é o momento em que se dá glória a Deus. Normalmente a doxologia fica
mencionada especialmente no final, ou às vezes no início, especialmente muitas vezes no final. Entretanto, essa carta, ela vai ter essa doxologia no final, mas essa glória a Deus, Paulo exultando e glorificando a Deus, ocorre em toda a carta. O texto já começa no versículo 3, Paulo dizendo: dou graças ao meu Deus, dou graças, glorifico ao meu Deus pelo que eu lembro de vocês. E aqui perceba, Paulo já começa glorificando, ele diz: irmãos, eu glorifico a Deus por a vida de vocês. Eu engrandeço ao nome do Senhor, eu começo exaltando, né? Ele já começa a carta mencionando, né? Ele fala que tudo deve ser para o louvor e glória de Deus. Olha o que ele diz no versículo 11 do capítulo 1. Ele diz: o qual, mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Olha, glória e louvor de Deus. No decorrer de toda a carta, Paulo vai mencionar a glória de Deus, o desejo pela glória de Deus. O capítulo 2, por exemplo, ele diz: olha, toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então Paulo aqui está exultando: olha, é para a glória, eu agradeço, eu glorifico a Deus, tudo que existe é para a glória desse Deus soberano, desse Deus poderoso. E Paulo vai então dizendo: olha, irmãos, nós devemos glorificar a Deus. Na verdade, o que Paulo almeja é não apenas a glória de Deus, mas abençoar a vida daqueles irmãos. E Paulo é um exemplo de pessoa que no meio da dificuldade, no meio das provações, glorifica a Deus. Glorifica a Deus em tudo o que se faz. Ele termina a carta dizendo no versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Queridos, Paulo, no meio das aflições, glorificava a Deus. E aqui nós devemos lembrar que quer comais, quer bebais, ou façamos outra coisa qualquer, em qualquer situação, tudo devemos fazer para a glória de Deus. Paulo nos ensina que mesmo em face de uma prisão, Paulo nos ensina que mesmo aprisionado, mesmo em uma situação difícil, ainda assim é possível glorificar e engrandecer o nome de Deus. E Paulo justamente faz isso. Ele glorifica no meio da situação difícil, no meio da prova. Mas não apenas isso. Paulo encoraja uns aos outros. Paulo, embora esteja passando por uma situação difícil, em uma quarentena diferente da nossa, preso em Roma, Paulo quer encorajar aqueles irmãos. Paulo ama a igreja. E Paulo vê na crise uma oportunidade de ser bênção na vida de outros. Ele, em toda a sua carta, ele vai encorajar esses irmãos. Ele vai dizer logo no capítulo 1, ele vai dizer para aqueles irmãos que ele sente saudade deles e que ele ora por aqueles irmãos pedindo que eles sejam abençoados e que eles vivam bem, mesmo em face das dificuldades. Ele diz isso no capítulo 1, quando ele diz no versículo 3, me recordo de vocês, versículo 4, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Então Paulo ora por aqueles irmãos. Paulo diz que eles cooperaram desde o primeiro dia até aquele momento. Paulo diz que ele pensa bem daqueles irmãos porque aqueles irmãos são fiéis ao Senhor. E Paulo está encorajando, Paulo está dizendo: olha, aquele que começou boa obra em vocês vai terminar essa obra. Paulo dá o seu exemplo de sofrimento, mostrando que como Deus é gracioso e pode ser glorificado no sofrimento. Ele vai dizer, no versículo 27 do capítulo 1 ainda, ele diz: olha, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que ou eu indo ver vocês, ou eu estando ausente, eu ouça sobre vocês que vocês estão firmes em um só espírito. Então, irmãos, fiquem firmes. Ele está encorajando a igreja. Ele está encorajando outras pessoas no momento da dificuldade. Então, querido, você está passando por dificuldade, glorifique a Deus, mas não deixe de usar o momento da dificuldade para encorajar outros. Nós não podemos ou não devemos encorajar somente quando está tudo bem. Nós devemos ser instrumentos de bênção na vida de outros, mesmo quando as coisas não estão boas ao nosso redor, mesmo quando as coisas não estão boas perto de nós, na nossa própria vida. Devemos encorajar.
o Senhor. Paulo vai então dar exortações àqueles irmãos, né? Ele vai dizer no capítulo 4, por exemplo, o encorajamento, ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Queridos, coisa boa é receber o encorajamento. Coisa boa é, no meio de um problema, de um desânimo, receber uma palavra de encorajamento, uma palavra de Deus. Seja essa bênção de Deus. Paulo estava passando por dificuldade, mas na dificuldade ele encorajou outros. E você pode fazer a mesma coisa, pode encorajar outros, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio das provações. Paulo também pregou o Evangelho. A carta de Filipos, ou a epístola de Filipos, nós encontramos Paulo dizendo que no meio da dificuldade ele proclamou o Evangelho. Paulo escreve essa carta com muitas menções ao Evangelho, e ele diz no versículo 12 do capítulo 1, ele diz: olha, irmãos, quero ainda certificar a vocês de que as coisas que me aconteceram, a prisão dele e tudo mais, têm contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo aqui está dizendo que a cadeia, a prisão, a crise, o momento de dificuldade foi, na verdade, uma oportunidade para o Evangelho se expandir e crescer. Queridos, situações difíceis são épocas que nós podemos fazer com que o Evangelho e a palavra do Senhor cresça. Na verdade, nós sabemos que a igreja do Senhor, ela floresce em meio ao deserto. A igreja do Senhor, ela produz fruto em lugar que ninguém jamais produziria fruto algum. Momentos de dificuldade, momentos de crise, é momento da igreja do Senhor proclamar o Evangelho, pregar. Esse não é tempo de descanso da pregação, da proclamação. Pelo contrário, nós precisamos pensar em meios, estratégias, para mesmo tendo os cuidados devidos e recomendados pelo nosso governo. Mas nós precisamos sim proclamar o Evangelho de Cristo, nós precisamos sim anunciar o Senhor. Afinal de contas, se nós temos convicção de que esse vírus ele pode matar pessoas e ele tem ceifado a vida de várias, é importante que nós olhemos para essas pessoas além do físico e percebamos que elas têm uma alma e essa alma é eterna. E que elas têm uma necessidade de Deus, elas podem não reconhecer isso, mas elas precisam. E quem vai falar para elas da esperança? Quem vai falar para elas do Senhor? Queridos, deve ser você, deve ser a igreja de Cristo, deve ser aqueles que têm esperança, que irão levar esperança, que irão pregar, mesmo também passando por momentos difíceis. Paulo estava preso, estava correndo risco de morte, mas ele também se preocupava com outros e ele estava pregando o Evangelho para que outras pessoas se convertessem, crescem em Cristo. E de fato foi isso que aconteceu. Pessoas ali provavelmente se converteram fruto da pregação de Paulo no meio do tempo difícil. Querido, não deixe de proclamar. Lembre-se, a maior necessidade do homem é a necessidade de salvação. E quando Deus então olha para esse mundo, ele vê que essa é a maior necessidade. Não olhe para o mundo de uma perspectiva errada. Lembre-se, a maior necessidade do homem é de Deus, é do seu Salvador, é de Cristo. E por isso você deve proclamar do Senhor Jesus Cristo. Prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Prega a palavra. Paulo pregava, mesmo no meio da crise. Entretanto, Paulo não só pregava. Nós temos claramente, né, em todo o livro, a preocupação de Paulo de fortalecer a sua fé. Paulo está passando por um momento difícil. Situações difíceis são propícias para o enfraquecimento da fé. Então, Paulo sabe que na quarentena, Paulo sabe que no isolamento, Paulo sabe que naquele momento que ele está afastado dos irmãos, ele precisa fazer algo. Paulo sabe que naquele momento que ele está passando, então, por muita dor, por muita dificuldade, por privações, Paulo sabe que ele precisa fortalecer a sua fé. E nós encontramos aqui Paulo justamente não tirando férias ou colocando a fé em quarentena,
Mas nós encontramos aqui Paulo fortalecendo a sua fé, tendo uma fé vibrante, tendo uma fé alimentada, cuidando da sua vida com Deus. Perceba, por exemplo, no início do capítulo 1, quando ele diz, fazendo sempre orações por vocês. Paulo orava por outros. Paulo tinha uma vida de oração constante. Ele ora, inclusive na carta, ele diz no versículo 9, também faço esta oração. Paulo está na quarentena, mas ele está exercendo as suas disciplinas espirituais, a oração, a leitura da palavra, o encorajamento aos outros, a pregação do Evangelho. Perceba, querido, que em todo o livro nós encontramos Paulo vivendo uma vida intensa com Deus. Paulo não estava de férias, Paulo não estava em quarentena, ele não estava ocioso. Pelo contrário, ele está com a sua mente ativa. No capítulo 3, ele vai dizer, olha, eu estou escrevendo a vocês essas coisas porque eu me preocupo. E ele vai dizer no capítulo 3, acautelai-vos, acautelai-vos. Paulo está exortando a igreja, mandando a igreja ter cuidado. Então perceba que Paulo está com uma mente espiritual ativa, ele está com um pensamento espiritual ativo, ele está ligado na dinâmica espiritual que está ocorrendo. Paulo sabe que ele está preso, Paulo sabe que a igreja está passando por dificuldade, mas Paulo sabe que o inimigo está agindo, Paulo sabe que o reino das trevas está aí e que nós precisamos vigiar e orar, para quando a tentação vir, nós não cairmos nela. Paulo não viveu uma vida ociosa, Paulo não ficou perdido em interações bobas, sem profundidade de vida. Paulo aproveitou o período que ele estava em quarentena para dedicar-se a coisas frutíferas, a oração, certamente a leitura da palavra de Deus, a escrita de um livro que era para abençoar o povo dele, o povo de Deus, e o povo de Paulo, que era a igreja de Paulo. Paulo aproveitou o seu tempo para exortar a igreja sobre os perigos espirituais, sobre o perigo de não viver para a glória dele na crise, nas dificuldades. Então, queridos, é muito importante que nós entendamos que no meio das dificuldades, no meio das épocas difíceis da vida, nós precisamos fortalecer a nossa fé. Você está com a sua fé fortalecida? Você está buscando mais a Deus? Você está lendo mais a Bíblia? Você está orando mais? Você está se relacionando com os irmãos, com os meios que você tem, com os meios que você pode? Não brinque na quarentena. Pelo contrário, faça como Paulo, fortaleça a sua fé no meio da quarentena. A quarentena pode ser uma grande bênção na sua vida. Você pode sair dela melhor do que você entrou, mas você só vai fazer isso se você fortalecer a sua fé. Ela só será bênção para a sua vida se você fortalecer a sua fé. E por fim, uma das coisas que nós percebemos que Paulo faz de forma enfática em toda a carta é cuidar de outras pessoas. Como Paulo cuida de outras pessoas. Paulo cuida não de palavras. Paulo não apenas ora. Aqui nós vimos o texto uma coisa interessante, porque Paulo orava pelos aqueles irmãos. O versículo 3 do capítulo 1 diz isso. Eu estou orando por vocês, irmãos, sempre. Mas tem uma coisa interessante aqui, Paulo não só orava. Essa carta é fruto do cuidado de Paulo. Paulo orava e sabia do poder da oração, mas Paulo quer fazer mais. Então Paulo escreve uma carta, se preocupando com a vida da igreja, orientando a igreja, exortando a igreja, animando a igreja, dando discernimento espiritual para a vida da igreja. Queridos, aqui nós aprendemos uma coisa muito importante, que é o fato de que a quarentena, a crise, os problemas, as épocas difíceis, elas são também momentos que nós devemos cuidar das pessoas. Talvez alguém diga, mas eu é que estou precisando ser cuidado. Mas olhe para Paulo, ele estava preso, ele estava precisando ser cuidado, mas ele está cuidando. E a graça de Deus nos capacita, porque a melhor coisa é dar do que receber. E à medida que você então encoraja, você é encorajado. À medida que você então dá, você recebe a graça de Deus. À medida que você age para a glória de Deus, Deus supre a sua vida. Deus lhe enche de graça. Queridos, nós temos que aprender com o apóstolo Paulo
a poder viver uma vida de cuidado com os outros. Paulo manda Epafrodito de volta, trazendo essa carta para abençoar a vida dos irmãos. Ele manda irmãos para encorajar a vida da igreja. Paulo teve uma vida de encorajamento à igreja do Senhor, mesmo em um contexto de prova. Isso significa, queridos, que todos nós podemos, dependendo da graça de Deus, fazer a mesma coisa que Paulo fez, glorificar a Deus na crise. Nós podemos glorificar a Deus fazendo tudo o que fazemos para a glória dEle, para exaltar a Ele. Nós podemos, no meio da dificuldade, encorajar uns aos outros, pregar o Evangelho, fortalecer a nossa fé, ler um bom livro, ler a Palavra de Deus, ler o Novo Testamento, cuidar dos outros, mesmo em situações difíceis. A igreja do Senhor, ela sempre responde diferente do mundo. O mundo olha para si, o mundo olha para a sua própria glória, o mundo busca a si mesmo, encorajamento próprio, egocentrismo. O mundo não se preocupa com as coisas de Deus. E quando entra então em uma situação difícil, aí é que o mundo olha mais para si. Entretanto, a palavra do Senhor nos diz que o povo de Deus, quando passa por épocas difíceis, glorifica a Deus nelas, encoraja uns aos outros nelas, prega o Evangelho nesses momentos, fortalece a sua fé nesses momentos, cuida das pessoas, justamente nesses momentos difíceis. Então, meu amado, que a sua vida seja uma vida para a glória de Deus, que você possa não ficar ocioso na quarentena, ir assistindo televisão toda hora, preocupado com reportagens, com isso, com aquilo. Querido, cuida da tua vida, age bem, faz bom proveito do teu tempo, como a palavra diz, devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Então aproveite bem o seu tempo. Lembre-se de Filipenses 1:27, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Querido irmão, viva por modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se que o Senhor Jesus Cristo lhe comprou com o seu próprio sangue. Ele quer lhe dar a vida, Ele quer lhe dar uma vida com Ele. E para isso, você deve demonstrar gratidão e nisso, viver toda a sua vida para a honra e glória de Deus. Lembre-se, a fé, ela não deve entrar na quarentena. Pelo contrário, nós devemos exercitar a nossa fé todos os dias. Que Deus te abençoe e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida.